Escrita científica versus escrita literária. O que será que esses dois tópicos têm em comum ou que têm de oposto? Será que são tão opostos assim? Essas são perguntas que eu vou responder numa palestra numa faculdade agora em novembro. E eu tô bem ansiosa para fazer isso. Eu sou a Thelma e o vídeo de hoje é para começar a discutir com vocês essas diferenças entre o que a gente faz de produção científica, que critérios, que regras a gente usa e como isso se aplica à literatura. Se aplica? Não se aplica? A ficção é tão diferente assim de um artigo científico? Antes de começar a procurar as respostas para essas perguntas, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais. Os conteúdos são diferentes, aposto que você vai gostar. Então vamos para essa questão: ciência versus ficção. Será que são tão opostas assim? Eu acho que a primeira pergunta que vem à cabeça é se existe um manual, se existem regras para a gente escrever ciência, para a gente produzir um estudo científico, investigar um aspecto, um problema em medicina, descobrir a resposta e escrever um artigo científico sobre isso. Eu acho que existem regras sim, mas nesse campo eu não vou entrar tanto assim, porque na palestra que eu vou fazer em novembro, vai ter uma pessoa acadêmica que vai responder essas questões. Mas eu vou para a ficção. Existe uma regra? Existe uma lista de passo a passo de coisas que eu devo fazer para escrever um bom livro, um bom romance? Não. Não existe. Existem uma série de livros, sim, que os autores acabam intitulando, por exemplo, de caixa de ferramentas, onde eles dão uma série de ferramentas para que você consiga escrever ficção com um pouco mais de facilidade. Pelo menos foi assim que o Stephen King, em Sobre a Escrita, designou ali o livro que ele estava escrevendo como uma caixa de ferramentas para escritores que estavam começando. E assim ele ia dando uma série de sugestões de como lidar com esse desafio que é escrever um romance, uma novela, enfim, uma ficção um pouco mais longa que exige do autor um pouco mais. E aí, acho que a gente vai para uma questão primordial, que é o que a gente busca num romance quando a gente está lendo. O que a gente, quando compra um livro, quando abre um livro e começa a ler, o que a gente está buscando? A resposta é conexão, emoção. A gente quer algum tipo de identificação, sentir a emoção do personagem, sentir aquela atmosfera, aquela ambientação, viver aquela história de alguma forma. É o que a gente normalmente busca. E com isso a gente vai se emocionar. Existe uma regra para a gente fazer isso? Está escrito isso em algum lugar? Não, mas existe um acordo tácito entre o escritor e o leitor. A parte do escritor é fazer o seu melhor, escrever dentro do seu universo o melhor, o que você pode fazer de melhor ali naquela obra para que o leitor viva essa experiência de emoção, de identificação e de conexão. E quando uma das partes quebra o acordo, no caso o escritor, e acaba fazendo uma ficção inverossímil, incoerente, com um personagem bobo, sem conflito, o leitor ele vai quebrar também a parte dele desse tratado, que é ler o livro. Ele vai fechar o livro e acabar com essa história, literalmente. Ele para de ler porque ele foi
foi desperto do sonho, ele saiu daquela conexão, ele não se identificou com a história. Porque sim, o ficcionista, o escritor de ficção, ele vai inventar uma história, uma criação. E essa invenção tem que ser baseada na realidade. Ela tem que ter uma conexão com a realidade. Caso contrário, quem está lendo não se identifica, não se conecta. E aí acabou a história. Acabou a magia da leitura com o leitor. Esse acordo tácito é quebrado. Ah, mas você está dizendo então que toda fantasia tá fora. Ela não é uma boa ficção. Eu acho que a gente está falando de boa ficção, de boa literatura, se é que a gente pode dar esse tipo de conotação, mas vamos usar assim para ficar mais simples. É claro que a fantasia é sim uma boa ficção, aliás, das melhores. Quem não me deixa mentir é Tolkien e O Senhor dos Anéis, por exemplo. E é, sim, fantasia, mas é verossímil. Ela é coerente, ela tem personagens com suas questões essenciais claras, tem conflito, ela tem uma série de elementos que compõem essa boa ficção, ou seja, veja, a ficção, ela foi inventada, seja ela um romance, um suspense, um terror, seja ela uma fantasia, ficção científica, o gênero que você quiser. Ela é uma ficção inventada, mas que tem uma ligação com a realidade. Ela tem que ser mais real até que a realidade, para que a gente embarque nessa história. E para isso, a gente vai usar alguns truques. A coerência, eu já citei aqui, que é você manter essa história, esses personagens, o seu narrador, todos coerentes. A gente não pode começar com um narrador e de repente transformá-lo em outra coisa. Isso faz com que as pessoas acordem daquele sonho que elas estão vivendo, daquela história que elas estão vivendo. Verossimilhança é esse paralelo com a realidade, mesmo que seja um paralelo feito do Senhor dos Anéis com o nosso mundo. Mas tem que haver esse paralelismo, tem que haver essa verossimilhança na história. O personagem, ou os personagens, mas digamos que a gente se foque no personagem principal dessa trama, ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ser um ser humano. Então ele tem que ter uma questão essencial. Estou seguindo aqui algumas instruções do Assis Brasil, do livro dele, que é excelente sobre ficção. Então ele tem uma questão essencial, que são traços dessa personalidade únicos, que o tornam único e que o motivam, que o levam a pensar, a fazer coisas, porque ele tem essa questão que nunca vai abandoná-lo e vai marcar toda a história. Eu acho que depois eu posso entrar um pouquinho na minha história, nas Névoas da Tempestade, na personagem Beatriz. Sim, ela tem uma questão essencial, que foi forjada numa relação com o narcisista. Ela acabou ficando com marcas profundas que a levam a pensar que ela é menos, que ela sempre vai dar errado, ela não acredita em si própria, ela não se valoriza, ela se sente culpada a maior parte do tempo e acaba tendo atitudes temerárias. E aí surge uma outra questão importante para os personagens, que são as contradições. Ah, mas você não falou que tem que ter coerência? Uma coerência interna desse texto, onde o que você está escrevendo, personagens, a voz do seu narrador, tudo tem que estar mantido uma coerência ao longo de toda a história, mas o seu personagem, como qualquer pessoa, tem que ter contradições. Quem não tem uma contradiçãozinha aqui ou outra ali, é assim que as pessoas são e o personagem não pode ser diferente. E são essas contradições que vão dando brilho a essa personalidade. A Beatriz, ela tenta
fazer tudo muito certinho, ser a melhor e ser muito correta e compensar esse lado onde ela se sente meio que a última em tudo. Ela tenta compensar isso, mas ao mesmo tempo, quando ela fica sabendo que existe um espelho de obsidiana na casa da vizinha, espelho mágico que, diz a lenda, foi capaz de trazer milhões de seguidores para a influenciadora digital, que é capaz de coisas incríveis. Ela sabe que invadir a casa de alguém e roubar um objeto de arte, um objeto histórico, é um espelho asteca, que isso é ilegal, isso dá cadeia. No caso dela, como ela era menor de idade, ela seria reclusa a uma instituição, algo assim. Ela sabe disso e ela invade a casa para roubar o espelho. É uma contradição. É uma pessoa que tenta fazer tudo da forma mais correta possível e acaba invadindo uma casa para roubar um espelho. Olha só a contradição, mas isso é fundamental na ficção, para dar esse brilho ao personagem, para dar esses componentes vivos dele, humanos, da natureza humana. E é claro que esse personagem tem objetivos, tem que ter uma motivação, tem que ter desejo. E aí vem a parte fundamental de uma história, de qualquer livro, peça, filme. Esse desejo vai encontrar um obstáculo, vai ter um conflito na história. Se não tem conflito, não tem livro, não tem história, não tem ficção nenhuma. E aí, eu acho muito interessante o paralelo com a ciência. Quando a gente vai estudar alguma questão, a gente vai estudar um problema que precisa ser questionado através de um estudo. Eu quero descobrir uma vacina, o vírus e o DNA de determinada molécula. Ele vai melhorar, ele vai facilitar, eu vou conseguir curar essa doença? Você vai ter uma série de questões, você vai ter uma dúvida, um problema. Você não sabe a resposta, você desenha um estudo para descobrir qual é a resposta. Curou? Não curou? Melhorou? Quantos por cento? Tem estatística para isso e tudo mais. Na ficção, a gente tem que ter um problema também. Se não existe esse problema, se não existe algo a ser vencido, por que a gente sairia da cama de manhã? Todos nós enfrentamos conflitos a cada momento da nossa vida, dos pequenos aos gigantes. A gente tem todo tipo de conflito. A vida toda ela vai sendo movida nesse sentido e na ficção não poderia ser diferente. Então a gente precisa disso. E aí, a partir do momento que o personagem principal enfrenta esse conflito ou tenta fugir dele, ele pode até começar fugindo do conflito, mas isso não dura muito tempo. Ele tem que se transformar. E a tensão que surge dessa personalidade única com resolver esse problema vai tendo uma tensão crescente. E é isso que torna a leitura incrível, que você vai devorando as páginas porque a tensão vai aumentando. E esse personagem principal, e os secundários também, mas sim, o principal, ele precisa se alterar ao longo do tempo, ele tem que sofrer alguma transformação, algum aprendizado, seja ele qual for, com aquela situação toda. Então é a jornada do herói mesmo, que a gente já vai citar, mas não necessariamente é positivo. Em Breaking Bad, a gente tem uma jornada invertida, ele vai piorando ao longo do tempo, mas sim, existe um conflito, ele tem uma personalidade tal, ele tem a sua questão essencial e ele decide, ele tem a vontade de ficar muito rico e de ser o rei da metanfetamina. Então ele vai para o fundo do poço, é o Breaking Bad, mas existe a transformação, mesmo que seja negativa. E aí, a gente pode então entrar em Joseph Campbell, esse mitólogo, professor, pesquisador, que fez pesquisas de religião comparada,
Ele foi analisando as histórias contadas por povos nas mais diversas regiões do planeta, o que as religiões contavam, os ritos de transição dessas religiões e tudo mais, esses povos. E o que ele observou? Que existia um esqueleto nessas histórias, que existia uma forma de contar essas histórias em comum. E ele chamou esse esqueleto que ele foi observando nessa comparação de culturas, de religiões e de histórias, de mitos, ele chamou de Jornada do Herói, onde um herói é convidado a entrar numa aventura para resgatar algo interno e externo, algo que é roubado dele, e ele vai transformar uma questão interna dele também nesse processo e vai concluir, vai ter uma transformação acontecendo. É claro que tem uma série de passos que Hollywood, inclusive, se apropriou e utiliza como roteiro de tudo que é filme. Então, quando vocês pensam em Star Wars, por exemplo, ai, que história incrível, como a gente fica envolvido, como é mágico, é a jornada do herói, que o Joseph Campbell fez ali com George Lucas, de mãos dadas mesmo, nesse roteiro, para que a gente tenha a transformação, essa jornada, a chamada do herói, o atendimento dessa chamada e todos os passos que acontecem até que se conclua essa história. Então, existe sim alguns manuais, digamos, existem algumas ferramentas. Eu acho que a palavra caixa de ferramentas do Stephen King é bem bacana, porque é mais ou menos isso. Quando você vai estudar a Jornada do Herói de Joseph Campbell, você vai ter aí mais uma ferramenta para contar a sua história, fazer a sua história se transformar numa narrativa ficcional legal, interessante, atrativa, que faz o leitor querer devorar as páginas e saber o que vai acontecer com esse personagem no final de toda essa jornada. Então, a gente consegue, imagino eu, identificar pontos em comum da ciência com a escrita literária. Claro que a ciência ela é muito mais fixa em regras para que você obtenha os resultados de forma fidedigna, bem presos ao que acontece à vida mesmo, para que aqueles resultados sejam aplicáveis no dia a dia. E a ficção, por sua vez, ela não está escrita facilmente num manual, queria eu que estivesse, mas não. Mas está numa série de caixas de ferramentas espalhadas por uma série de autores, estudiosos, que vão dando pistas, que vão dando um norte para que a ficção aconteça. É claro que tem aí o empenho do escritor, que vai fazer o seu melhor. E é melhor que ele faça essa história baseado na vivência dele. É claro que existe a pesquisa também, o romance histórico tá aí para exemplificar isso. Eu estou dizendo, por exemplo, as histórias do Ken Follett, que eu amo de paixão. Ele tem uma série de histórias, por exemplo, de livros cuja narrativa vai para a Segunda Guerra Mundial e ocorre ali a ficção, personagens fictícios até convivem com personagens que existiram, personagens não, pessoas mesmo da história. E ele faz isso através de pesquisa, de uma pesquisa muito detalhada, muito fidedigna, muito bem feita. E aí, veja, a gente tem referências da história, que muitas vezes no estudo científico são totalmente necessárias. Quando você vai escrever um artigo, você faz uma pesquisa, você tem toda uma revisão da literatura para discutir o seu achado versus o que já existe na história. Tem uma similaridade? Essa pesquisa que é feita na ficção, ela tem que ter a seriedade que um
um artigo científico exige. Sim. Só que a hora que o Ken Follett vai mergulhar nesse cenário absolutamente fidedigno e criar situações fictícias, aí ele vai usar os recursos da ficção. Claro, mimetizando a vida, mas dentro desse cenário que a gente sabe que aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. Na minha história também acontece isso. Existem alguns personagens verdadeiros citados na história, que eu fiz uma pesquisa, eles estão ali sendo referenciados com base em pesquisa, em livros, claro que numa dosagem sempre. A pesquisa ela nunca pode ser algo didático, como se eu estivesse fazendo uma reportagem. Não, a gente está falando de ficção, então você nem nota que você está caminhando no meio da Segunda Guerra Mundial. Você nem nota que você está conhecendo John Dee, o conselheiro da Rainha Elizabeth I, que você está sendo apresentado para a vida dele ali. E você caminha nessa história e você acredita nesse encontro do presente com o passado. Então, a gente tem sim algumas similaridades, eu diria, entre a escrita literária e a científica. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.